Oi, oi, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos, muito obrigada por estar aqui esse dia no final de semana, acompanhando o nosso evento, né? É o primeiro evento de muitos, na verdade, a gente decidiu fazer esse tipo de coisas para vocês conhecerem um pouquinho mais de uma das especialidades mais importantes atualmente no mundo, né? Aí eu vou falar um pouquinho de mim, da empresa, e com certeza vou entregar muito conteúdo para vocês, tá? Então, como prometido é de dívida, eu não vou demorar muito com vocês. A gente está trabalhando sábado à noite, né? Vocês estão curtindo, pega uma pipoquinha, pega uma garrafinha de vinho, curte, curte, porque a história, e mais a história da nossa profissão e do nosso grêmio da saúde, é muito importante. A gente fez com todo carinho esse evento aqui. Aí eu vou compartilhar com vocês alguns dados que eu vou falar mais, né? E eu, tomara, receba muitos comentários de vocês, deixa as tuas mensagens aqui, faça as questões, as perguntas, manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda no Instagram, manda em qualquer lugar que a gente vai responder, tá bom? Então, agora sim, peraí, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês aquela coisa que eu falei que a gente ia fazer hoje, tá? Então, gente, como eu falei, a gente vai fazer um evento aberto para qualquer pessoa da área da saúde. Tomara que goste da ortopedia, mas se não gosta, com certeza, ao final desse evento, você vai gostar, vai curtir bastante, tá? Então, o evento, como eu falei para vocês, como vocês já sabiam, é conhecendo a ortopedia e traumatologia. Vamos ir no fundo das coisas, do origem, a raiz, como fala mesmo no evento, a raiz das coisas. É uma especialidade muito apaixonante da medicina, é uma especialidade muito importante, além de tudo. E aí o que a gente quer é que você, como pessoal de saúde, como médica, como médico, você se entenda que não só é uma coisa de ortopedista, tá? Então, repetindo, eu sou Ana Marcela Lopes, eu sou médica, sou formada na Colômbia, na Universidade de Manizales, eu sou a pós-graduante da PUC, da PUC do Rio, né? Eu fiz minha pós-graduação em ortopedia e eu sou uma apaixonada pela reabilitação física, pelo condicionamento das pessoas e da junção entre todo o corpo médico, tá? Dentro dos cursos que a gente tem, também tem uma aula muito legal que fala do corpo médico, assim que eu aguardo vocês acompanhando nossas aulas, nossas palestras, deixando questões, perguntas, o que você quer assistir, enfim. Agora sim, vamos passar ao que importa, né? Então, por que a gente vê a necessidade que o pessoal de saúde conheça a importância da ortopedia e traumatologia? Por que isso? Bom, tá simples assim. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar para vocês que o corpo humano, ele cura por si mesmo, né? A gente, como médico, é só um assistente da natureza, sim? A gente é só quem dá um parâmetro, como vocês vão ver mais para frente. Sir Nicholas Andre, ele falava que a gente só dá uma guia, né? Só dá uma guia para a gente deixar que o corpo cure. E isso é assim desde séculos e séculos atrás, tá bom? Então, o que é a ortopedia e traumatologia? O que negócio é esse tão estranho? Muitos dos meus colegas nem gostam, né? Que falam que a gente só é um carpinteiro, só é um pedreiro, tipo o pedreiro da medicina, tá? Sim, mas não, tá? Acontece que a ortopedia, eu vou citar textualmente do Colégio Americano de Cirurgiões Ortopédicos, né? É uma especialidade médica que inclui investigação, preservação e restauração da forma e função das extremidades, coluna e estruturas associadas, ou seja, tudo que tem que ver com músculo, ligamento, meniscos, tendões, tá? Articulações como um todo, através de meios clínicos, cirúrgicos e fisioterapêuticos, né?
Isso aí é muito importante que vocês nunca esqueçam, tá bom? Nossa especialidade, ele aborda todas as extremidades, toda a possibilidade das pessoas caminhar, toda a possibilidade das pessoas abraçar. Então, tipo, somos uma especialidade funcional. Só que, além disso, a gente tem bastante componente metabólico e bastante componente emocional, tá bom? Lógico, neurológico. Quem entra na ortopedia achando que é uma especialidade simples, assim, fácil, tipo, botar um parafuso e foi, esquece, tá bom? Mas você, se você quer ser ortopedista, você tem que entender que é um mundo para frente, tá? Então, falando um pouquinho da nossa epidemiologia, que a gente como médico tem que conhecer algumas coisas além disso, né? Primeiro, o sistema músculo-esquelético é nossa proteção contra tudo, né? Então, por excelência, ele vai receber todos os traumas que vêm de fora. Acidente de trânsito, tiro, pancada, chute, bolada, quedas. Tudo isso está no nosso sistema musculoesquelético, é nossa proteção. Então, quem de nós teve que utilizar o sistema musculoesquelético para se proteger? Todo mundo, né? Então, a epidemiologia é infinita. Todo mundo alguma vez na vida teve um entorse, todo mundo alguma vez na vida teve uma fratura, todo mundo alguma vez na vida teve algum familiar que ficou um pouquinho mais velho e precisou acondicionamento físico. Então, quem tem que ver com ortopedia? Todos, tá? A principal causa de morte nas 3 primeiras décadas é trauma, tá? E a terceira causa de morte é incapacidade a nível mundial é trauma, tá bom? Então, imagina o volume de pacientes que vocês podem ter sendo ortopedistas. Infinito, é infinito. Tipo, se aqui no meu quarteirão tem 10 ortopedistas, todos vamos ter trabalho. Ou seja, é um trabalho infinito. Agora, passando o que corresponde na nossa aula de hoje, lembrando para vocês que o curso de ortopedia para médico geral, para clínico geral, vai estar disponível em português e em espanhol, tá bom? E sempre vai ter as aulas no módulo em espanhol e um módulo em português. Então, acompanhe nossas histórias, acompanhe nossas aulas para vocês conseguirem eles, tá? De primeira mão. Agora, falando o que corresponde da aula de hoje, a gente vai tentar não alongar muito, mas ser muito, muito legal e muito, muito, muito divertido. Vocês vão ver que a gente vai fazer uma viagem pelo mundo, pelos anos, pelos séculos, que vai trazer até nossos dias de hoje como ortopedistas, tá bom? Então, primeiro, a história da ortopedia inicia com a medicina, e a história da medicina inicia com a história da humanidade. Então, a gente não tem um ponto, né? Tipo, seria o dia que a primeira pessoa teve um trauma. Imagina. O dia que a primeira pessoa teve uma fratura, um corte, alguma coisa assim. Então, é muito atrás. Qualquer tentativa de resumir a história é injusta. A gente vai pular pessoas importantes, a gente pode esquecer alguma pessoa muito relevante, aí você vai me desculpar, a gente fez um bom abordagem de todo o quanto conseguimos bibliograficamente falando, mas vai ter uma coisinha ou outra que a gente não vai conseguir recopilar aqui, né? São muitos anos de história. A evolução nos permitiu chegar à tecnologia que a gente tem hoje, né? Isso aconteceu gradualmente. Eu vou mostrar mais ou menos o passo a passo, mas a maioria das vezes foi interposto, sim? Primeira e Segunda Guerra Mundial, descobrimento dos antibióticos, fixação com dispositivos intramedulares, aí todas essas coisas podem ir superpostas, tá? Envolve uma infinidade de mentes brilhantes, brilhantes. A maioria dos ortopedistas, todos os ortopedistas que foram relevantes no mundo e todos os personagens, investigadores e científicos são brilhantes, né? Eles todos têm em comum que estavam procurando a melhora de tratamentos, lógico, das ferramentas e a tecnologia era muito limitada. E essa aula
é um breve relato para você ficar apaixonado pela ortopedia e para ver essa jornada tão interessante e apaixonante, tá bom? Então, primeiro, os 4 pilares que sustentam a disciplina da cirurgia e ortopedia, normalmente a gente conta. Primeiro, conhecimento melhor e contínuo de anatomia e fisiologia humana. Isso daí é muito importante. A gente não tem como ser um bom ortopedista sem conhecer anatomia e fisiologia. Não tem. Um melhor desenvolvimento das técnicas cirúrgicas. Lógico, baseadas em quê? Em prática e pesquisa. Prática e pesquisa. Então, cada dia a técnica cirúrgica é melhor, né? É diferente a gente voltar 3 séculos atrás, tipo, o avanço da anestesia, o avanço da antibioticoterapia, o avanço da radiologia. Tudo isso ajudou para que a gente melhorasse nossa técnica cirúrgica. Os materiais, né? O material de osteossíntese. O controle da infecção deu um passo gigantesco, né? A maioria dos nossos pacientes podiam ficar muito bem fixados na cirurgia, mas se ele pegava uma pseudomonas, qualquer bactéria tranquila e tinha uma sepsis, parou. Né? Então, o antibiótico fez uma revolução no mundo. Né? A gente tem o controle da dor com o surgimento da anestesiologia e farmacologia analgésica. É muito diferente a gente ter um paciente anestesiado a não ter um paciente anestesiado, né? Com certeza. Então, lógico, ele foi um avanço muito, muito importante para a gente. E, sem dúvida nenhuma, agora, eu acho que nenhum ortopedista no mundo vai ser tão maluco de fazer todos os diagnósticos e procedimentos sem uso de imagem. Né? Nem tem. Então, o desenvolvimento das técnicas de diagnóstico e a descoberta do raio-x marcaram vários pilares na história da ortopedia. Então, vamos fazer uma viagem bem legal. Vamos ir lá para trás, para trás, para trás, para trás. Vamos chegar lá nos séculos atrás, antes de Cristo, e vamos começar no Egito Antigo. Vou fazer uma viagem muito rápida, só para vocês entenderem a dimensão das coisas que a gente tem que ver hoje e que tem que agradecer hoje, né? Porque também se trata de agradecer. Então, no Egito Antigo, eles já tinham material cirúrgico, já tinham instrumental cirúrgico, eles faziam imobilizações, eles descreviam o material cirúrgico, eles deixavam plasmados. A gente sabe muito bem da cultura egípcia que eles gostam muito da gráfica, de deixar tudo plasmado, né? E tinham relatos, tinham gráficos de como faziam imobilizações, como faziam redução de luxações, né? Então, esse tipo de coisas eu quero que vocês tenham em conta, porque aquela história do Egito Antigo, né? Todas as pesquisas arqueológicas mostram que as múmias, até as múmias, né? Já tinham talas. Como faziam as talas? Com bambu, alguns tecidos diferentes, duros da época, né? E tem, como eu falei no começo do Egito, tem inclusive alguns instrumentos nos equipos cirúrgicos. Então, imagine. Além disso, eu acredito que vocês já escutaram um pouquinho do papiro do Smith, né? E no papiro do Smith, que foi roubado em 1862, ele classificava os traumas de acordo com o prognóstico e autoria, né? Esse aí foi uma atribuição que fizeram para um médico, um arquiteto, um astrólogo. Ele fala que era o chanceler do faraó e ele era chamado de Imhotep. Imhotep. Imhotep, vocês lembram da múmia? Nos filmes da múmia, ele era referenciado ali, tá bom? Então, isso para que vocês tenham em conta do Egito. Agora bem, esse daí também vem do Egito. Incrivelmente, isso daí não é um peito, tá? Eles faziam as primeiras obras, tipo, de engenharia para substituir extremidades, tá? E aquelas extremidades amputadas, eles faziam a construção com peças de madeira. E eles esculpiam as peças de madeira
E olha que era bem parecido, cara. Isso aí é quase inacreditável. Eles faziam muito, muito bem o negócio de reemplaçar as próteses, as partes do corpo que ficavam perdidas. Então, agora, depois de passar dos egípcios, a gente vai entrar a falar, logicamente, da Grécia, né? Então, a gente vai falar, com certeza, do conhecido Hipócrates. Muitos de nós, como pessoal de saúde, a gente fala de Hipócrates, do juramento hipocrático, de um monte de coisas, a gente nem sabe o que o cara fez, né? Acontece que ele teve quase não, ele teve 90 anos, aproximadamente, e nesses 90 anos ele dedicou sua vida para descrever medicina, só medicina. O jeito em que a gente tem que tratar as pessoas, o jeito em que a gente tem que fazer para os outros, enfim. Por isso ele foi denominado o pai da medicina, né? O pai da medicina moderna. Aí ele foi pioneiro enquanto a nossa especialidade. Ele foi pioneiro no tratamento de fraturas e luxações, para descrever elas também. Ele falava da importância da imobilização desde aquela época, né? E também falou das infecções ósseas e quanto a infecção óssea era um pé no sapato do ortopedista, que até o dia de hoje, o Hipócrates tem razão. Uma das piores coisas que pode acontecer com nossos pacientes é uma osteomielite, né? Aí, nas deformidades congênitas, ele também falou de deformidades congênitas, as coisas infrequentes e frequentes da vida. E aportou para a gente o juramento de Hipócrates, que até o dia de hoje a gente faz ao finalizar as escolas, né? Com certeza, nessa época, ele tinha um livro que era tipo a Bíblia das escolas de medicina, né? Então, tinha tratamentos, tinha discussões, tinha a manobra de Hipócrates, né? Que é uma das para a recolocação das luxações do ombro, que a gente já escutou algumas vezes. Eu quero que vocês entendam hoje que os epônimos não é uma coisa chata para o estudante de medicina. É uma homenagem para a pessoa que botou a cabeça descobrindo as coisas e nos ajudando. Então, por isso que a gente tem que aprender e conhecer porque as coisas têm o nome que têm, né? O importante é que a gente conheça porque as coisas têm aquela história, né? Então, a manobra do Hipócrates vem de alguma pessoa no mundo, né, antes de Cristo, que ele tinha aquela técnica para colocar o ombro no lugar, tá bom? Então, ainda na emergência, tem muitas pessoas que utilizam a manobra de Hipócrates e não tem nada de mal, tá bom? Aí ele escreveu o Corpus Hipócrates também, que é outro livro que é muito importante. Ele detalhou minuciosamente como as pessoas, ou quem dedicasse sua vida para a medicina, tinha que tratar as fraturas, né? Ele utilizava talas, ele utilizava fixadores externos, imagina o tipo de fixadores externos naquela época, né? E ele recomendava, como eu falei, para as infecções ósseas, ele recomendava o uso de compressas com vinho, né? Que não estava muito fora da cabeça, tá bom? Então, depois de falar do pai da medicina, a gente vem um pouquinho mais para Roma, né? Então, tem aquele Galeno de Pérgamo. Se vocês lembram, tinha uma época que todas as pessoas chamavam o médico de Galeno, né? E é graças a esse senhor aqui. Esse gênio da medicina, ele já morou depois do Cristo. Ele foi um gênio da anatomia, da fisiologia. Ele comprovou que as artérias tinham sangue, né? Por mais louco que pareça, nessa época não tinha nenhum estudo de imagem, não tinha ecodoppler, não tinha raio-x, não tinha nada disso. Aí ele comprovou que as artérias tinham sangue, tá? O gesso, eu botei ali porque também vem dessa época, né? Dessa época romana, que não era o mesmo gesso de agora, né? Mas tinha uma mistura entre farinha, ovos, sangue de cavalo, imagina, que delícia, né? E aí, com essas misturas, eles faziam enfaixamentos e deixavam a articulação, o osso rígido, né? Para você saber, eu não estou falando do gesso
que a gente utiliza agora. Esse gesso apareceu aproximadamente em 1800, imagina. Bastantes anos depois. Agora, voltando para o Dr. Galeno, para o Galeno, ele contribuiu bastante com o entendimento das contraturas musculares. Aí ele também trabalhou bastante com os gladiadores e ferimentos de gladiadores. De fato, ele é conhecido como o pai da medicina do esporte. Para a gente que é apaixonado pela medicina esportiva, ele é o pai da medicina do esporte e tem um vastíssimo legado, né? Vastíssimo legado. Ele falou das feridas, falou das funções dos músculos e por que o esqueleto humano e o corpo tinha essa estrutura entre ossos e músculos. Então, esse tipo de coisas, o Dr. Galeno foi que deixou para a gente, tá bom? Passando um pouquinho mais para frente, avançando na nossa viagem da ortopedia, a gente tem que passar pela Arábia, sim? Então, bem aquele garoto que se chamava Paulo de Agineta, entre 625 e 690, aí ele tem um livro que é conhecido, que são vários tomos da medicina. Ele falava bastante da medicina, ele escreveu, né? Peraí, foi para frente. Isso. Então, ele escreveu bastante da medicina e o que ele foi fazer tipo um compêndio médico em 7 livros. Esse trabalho agora, a gente tem a possibilidade de conhecer ele mais. Normalmente, ele era consultado por parteiras, sim? Ele era denominado como parteiro, mas, além disso, ele fez um 6º livro. Eu não vou falar da ginecobstetrícia, tá? Mas eu vou falar um pouco da história da nossa medicina, então a gente tem que correlacionar as coisas, tá bom? Só que no 6º livro ele falou só de fraturas, tá bom? Só de fraturas, luxações, além disso, depois da queda do Império Romano, tá? Os árabes, entre esses a gineta, eles ganharam destaque no campo traumatológico, tá? Eles tinham o gesso de Paris, que eu vou falar mais para frente do Dr. Mansur, eles foram os primeiros que descreveram as coberturas de gesso, tá bom? Também tinha Salerno nessa época, ali estudavam as pessoas, faziam cirurgia, tinha uma faculdade de cirurgia recém-criada lá, e aí por isso foi que os árabes entraram nessa lista aqui, tá bom? Tinha outros grandes ortopedistas na época, né? Aí tem Salicileto, que também é dessa época, mas o mais reconhecido foi o Paulo, que ele fez aquele livro gigante, que foi o Epitom. Agora vamos falar de um gênio, que para mim ele é o maior gênio do mundo. Eu gosto muito do Leonardo da Vinci, né? Que agora é Leonardo Serpiero da Vinci. Desde 1452, imagina, sim, era italiano e ele fazia de tudo, tipo, não alcança o nosso evento para falar do que Leonardo da Vinci fazia, sim? Mas o cara era pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, fisiólogo, químico, botânico, geólogo, anatomista, escritor, poeta, músico, era tudo o que você possa imaginar. Além disso, falavam que o cara era perfeito, sim? Fisicamente era muito lindo, ele ajudava muitas pessoas, ele ajudou muitos anatomistas e ele iniciou tinha pessoas nessa época que eu acho que eram muito lógicas. Os professores do Da Vinci, eles falavam que todo mundo tinha que aprender anatomia. Todo mundo. Não importa o que você vai fazer na vida, você tem que aprender anatomia. Aí, como Leonardo da Vinci era um artista muito bom, aí ele começou a fazer os desenhos, né? A desenhar tudo. Aí ele foi o primeiro que desenhou um feto humano o mais perto possível da realidade. Por isso que essa imagem está aqui, tá? Porque esse foi um desenho sem ecografia em 3D, em 4D, e aí ele fez sozinho, tá bom? Então, é só para que vocês entendam. Por exemplo, na ortopedia, o cara fez umas descrições da anatomia topográfica que são incríveis, né?
ele já fazia as dissecções, e como ele era um artista tão reconhecido, ele podia pegar os cadáveres dentro do hospital para fazer as dissecções, tá bom? E assim, porque ele conseguiu também fazer várias artes, vários desenhos, e com extremo cuidado, ele desenhou o corpo humano entre as medidas, entre algumas outras coisas que a gente conhece. E como vocês veem, as artes deles eram incríveis, né? Lógico, ele não só dissecava humanos, ele dissecava animais, macacos, enfim. Vamos passar de Da Vinci, porque senão eu vou ficar aqui. Aí a gente vai passar um pouquinho a era moderna, né? Aí vem Ambrósio Paré. O Dr. Paré, em 1510 a 1590, ele é um francês que é conhecido como o pai da cirurgia. Hoje vocês vão conhecer pais de quanta coisa que vocês imaginam, tá? Mas ele foi um senhor, um médico, que ele falava de amputações, do cuidado da hemostasia, da importância da ligadura de vasos. Ele desenhou bastantes próteses e também ajudou no desenvolvimento de instrumental cirúrgico, tá? Então, no século XVI, ele publicou um caso que falou de um projetil na medula espinal, tá? Aí ele fala que a realização de ligaduras é muito importante nas amputações. Também ele era super insistente nas técnicas de limpeza durante todos os procedimentos cirúrgicos, tá bom? Ele, com certeza, se ele é o pai da cirurgia, era um cirurgião muito conhecido, era o cirurgião mais conhecido do século. E, além disso, ele também fez vários trabalhos, ele publicou vários livros, um dos mais conhecidos em 1956, que aí ele falava muito do que eu estou repetindo, da hemostasia dos membros amputados, né? Que além disso, ele usava pinças, usava fios, ligava os vasos, assim como na atualidade. Olha, a gente leva mais de 500 anos fazendo a coisa que era logicamente feita, né? Então, aí, como estou falando, se ele marcou a hemostasia, marcou a cirurgia, ele marcou o nosso início, porque nossa especialidade também é cirúrgica, né? Depois surgiram as guerras, enfim. Mas, nessa mesma época do André Paré, vem o Sir Nicholas André, né? Algumas pessoas fazem a briga, que ele é o pai da ortopedia, outros falam que não. Enfim, eu vou falar para vocês as duas posturas de dois grandes ortopedistas do mundo e vocês decidem quem é o pai da ortopedia para vocês, tá bom? Então, Nicolas André é um francês que ele publicou o primeiro livro com a palavra ortopedia, né? E a ortopedia como tal, como livro, ele falou que era a arte de prevenção e correção das deformidades em criança. Por isso, o nome da nossa especialidade é ortopedia, né? Além disso, ele criou, na capa do seu livro, o nosso árvore de André, nossa árvore de André, que é nosso símbolo da ortopedia, mundialmente reconhecido, esse é o símbolo da ortopedia, tá bom? Então, falando um pouquinho de Nicolas André, ele criou o termo da ortopedia, como eu falei, o livro foi publicado em 1741, e dividindo o termo ortopedia, ortos significa reto, né? E paidon significa criança. Então, por isso, nessa época, era a arte de correção de deformidades em criança, tá bom? Nessa época, se tratava principalmente os ossos das crianças, tá bom? E temos mais um pouquinho de Nicolas André. Bom, como vocês estão vendo, é uma árvore tortuosa que está amparada por um alicerce reto, e é isso que a ortopedia professava na época, né? Falando um pouquinho mais de Nicolas André, que eu já falei, da ortopedia, de onde vem a palavra. E entramos nesse garoto aqui, que Thomas Sydenham,
Eu imagino que vocês já escutaram do Dr. Sydenham. Ele é conhecido como o pai da medicina inglesa, né? Ele descreveu gota, reumatismo, escorbuto, ele é mais enfocado com a reumatologia. Só que o meu enfoque no evento hoje é abrir os olhos para vocês que para ser um bom ortopedista e para ser um bom médico, a gente precisa conhecer de tudo. Vocês vão ver, tá? Então, quando ele descreveu aquela coreia aguda ou a dança de São Vito, sim? Aí ele não tinha nada a ver com ortopedia, mas ele estava descrevendo as coisas que tinham a ver relacionadas com aquela dança de São Vito, que era muito reconhecida por comprometimento do aparelho locomotor, né? Aí ele era um defensor áureo do ópio, né? Imagino que até a morte ele defendeu o ópio como medicamento analgésico, enfim. E ele juntou com o Robert Boyle, que imagino que vocês sabem que Robert Boyle é aquele químico que inventou a lei de Boyle. E aí eles desenhavam coisas, falavam lá. Imagina essas conversações tão intelectuais. Vamos falar do Percival Pott, né? O Dr. Percival Pott é um pouquinho mais para frente na nossa linha de tempo. Ele é um cirurgião inglês, descreveu uma fratura do tornozelo bimaliolar e, além disso, ele é conhecido como um dos pais da ortopedia, né? Foi o primeiro científico em demonstrar que o câncer, ele pode vir causado por agentes ambientais, né? Ele pegou alguns pacientes com câncer escrotal e aí ele viu que tinha um relacionamento com a função deles, né? Eles trabalhavam lá, eram desogenadores nessa época, e aí ele falou que esse fator ambiental podia estar relacionado com o câncer deles, né? E ele foi o primeiro a falar das doenças profissionais, das enfermidades laborais. E a investigação de Pott, lógico, falando das doenças profissionais, elas iam ter um impacto com a epidemiologia, né? Então, ele foi um maestro, eu vou falar, que foi maestro de John Hunter, que é um ortopedista que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas também ele descreveu todos os danos na coluna vertebral associados à tuberculose. Por isso, a tuberculose na coluna, ela tem o nome de mal de Pott, tá bom? Bem, o estudante do Dr. Pott, que é John Hunter, ele é um francês. Ele estudou corpos livres articulares, a consolidação da fratura, pseudoartroses, até a transformação do hematoma fracturário até o calo ósseo, né? Aí ele foi cirurgião do rei George, ele também trabalhou no exército e ele era um ortopedista que tinha uma casa de dupla fachada, né? De dia, ele recebia todos os pacientes muito reconhecidos para tratar eles, enfim. E de noite, ele recebia todos os cadáveres frescos para que os alunos pudessem estudar. E, lógico, ele também, ele fazia muitos inventos, descobrimentos, enfim. Ele é conhecido em 1785, ele fez a primeira inseminação artificial de sucesso, tá? Ele pegou uma seringa quente, botou sêmen do comerciante e botou ele na vagina da mulher. E aí foi conhecida como a primeira inseminação dele. Isso aí é muito louco nessa época, mas eles faziam e olha que funciona. O princípio é o mesmo, né? Avançamos um pouquinho, e aqui vem a discussão com o André, né? Jean-André Venel é conhecido como o pai da ortopedia, né? Ele é um médico suíço que criou o primeiro instituto ortopédico do mundo em 1780, tá? Aí ele desenvolveu habilidades práticas
para muitas pessoas. Então, ele não ficou só cuidando dos pacientes dele, sino que ele queria ter um instituto, uma instituição voltada só para o tratamento de deformidades, né? Então, naquela época, esse negócio não existia, mas ele falava que a ortopedia tinha que corrigir as deformidades do aparelho musculoesquelético. Então, como tinha que corrigir as deformidades do aparelho musculoesquelético, aí depois a gente adicionou o trauma, né? Que também tem deformidades do aparelho musculoesquelético, só que adquiridas, não só congênitas. Então, aí, mais ou menos, foi uma discussão mais longa, que eu não vou trazer para vocês hoje, acho que não é tema da aula. Aí, o trauma entrou dentro da ortopedia, então estão as deformidades adquiridas e congênitas do aparelho musculoesquelético, que é o Dr. Jean, né? Como eu falei para vocês, o pai da ortopedia, Jean-André Venel, ele decide que tinha que ter um instituto para tratar todas as deformidades do aparelho musculoesquelético, por isso que ele é conhecido como o pai da ortopedia. Foi o primeiro que falou que tinha que ter um lugar especial para isso. E aí vem outros grandes, que eu não vou ficar falando assim de todos, um por um, mas aqui tem coisas que vocês vão saber, mas ainda se você é médico, se você é ortopedista, você vai ser cobrado a vida inteira sobre esses conceitos. Então, o Dr. Abraham Colles foi o primeiro que descreveu a fratura do rádio distal com desvio, né? Com desvio dorsal. Aí, o professor Colles é um irlandês, professor de anatomia, cirurgia e fisiologia. Em 1811, ele escreveu um tratado sobre anatomia, mas, além disso, ele descreveu a fratura da extremidade carpal do rádio. Né? A extremidade carpal do rádio, nessa época, conhecida como epífise distal, mas, nessa época, era a extremidade carpal e tem todo o sentido do mundo, tá bom? Até os dias de hoje, essa descrição é conhecida como a fratura de Colles, tá? O que acontece? Nessa época, ele não tinha raio-x, tá? Ele só fazia a descrição pela clínica do paciente, o qual era muito sofisticado nessa época, tipo, a clínica era soberana e eu acho que ainda é. Além da ortopedia, ele também tinha coisas bastante legais. Ele descreveu bastante sobre o ligamento inguinal, tá? Também ele tinha uma camada membranosa. Ele não tinha. Ele descreveu uma camada membranosa no períneo, que depois foi conhecida como a fáscia de Colles, do mesmo personagem, tá bom? Então, esse daí. Aqui bem o Dr. Guillaume Barão do Puitrem, tá bom? Ele fala da contratura da fáscia palmar desde 1831 e fala de uma fratura de tornozelo, sim? Ele era o famoso médico do exército francês, normalmente foi conhecido por tratar das hemorroidas do Napoleão e ele é conhecido por ter sido um traumatologista muito hábil, tá? Nessa época, eu vou nomear aqui o Dr. Joseph Lister, sim, porque ele foi quem fez a introdução da antisepsia. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas é mais ou menos dessa época. E veio o Dr. John Rea Barton, né? Ele descreveu a fratura do rádio distal intraarticular volar. Então, se pergunta qual a fratura de Barton, você tem que saber. Fratura de Colles, você tem que saber. A doença de Dupuytren, tem que saber. Né? Mas eles não apareceram da nada, eles vêm de algumas pessoas que dedicaram sua vida para a medicina. Então, por isso tem um epônimo, tá? Não fica chateado com os epônimos são importantes. Então, ele é um americano, ele é de Pensilvânia, ele é um cirurgião, sim? Ele era extremamente cuidadoso e metódico nas cirurgias. Imagina, ele se acomodava para a cirurgia e não permitia que ninguém mexesse nele. Pois.
Ele tem conhecimento, ele não tem conhecimento, ele tem sido reconhecido por uma bandagem para oferecer um suporte na mandíbula. E o Dr. Robert William Smith, a gente conhece ele da fratura de rádio distal intraarticular dorsal. Aí ele era um patólogo irlandês. Ele publicou bastante em contra da fratura de Colles, enfim, mas ele também fez uma descrição de um novo tipo de fratura, como eu falei, fratura intraarticular dorsal. E ele também falou das luxações congênitas de articulações e dos neurônios. Ele é bem sofisticado porque ele escreveu sobre sua própria fratura. Então, por isso foi conhecido. Eles quatro estão aqui porque todos estão relacionados com patologia de mão, tá? Fraturas e patologia de mão. Aqui vamos falar de alguns personagens que também fizeram parte, não dedicaram sua vida para a ortopedia como tal, mas eles foram muito importantes para nosso desenvolvimento. Como eu falei, o Dr. Joseph Lister, ele foi um ícone para a gente conseguir. Peraí, pulou tudo. Foi um ícone para a gente conseguir sucesso na cirurgia. O Dr. Hugh Owen Thomas, como eu estou falando, é o pai da ortopedia britânica, é o principal nome da ortopedia no século XIX. Ele, a verdade, ele falava que a ortopedia tinha que ser uma área independente. Ele inventou um monte de equipamentos. Além disso, ele inventou a férula de Thomas, né? Tem várias manobras com o nome dele. E ele era muito destacado porque ele trabalhava em casa, né? Aí ele tratava o paciente de dia e fazia a descrição do que ele via nos pacientes à noite. Aí foi o primeiro em falar da necessidade de repouso prolongado para o tratamento das articulações tuberculosas. Ele desenvolveu técnicas e instrumentos de grande utilidade. O colarinho cervical é um produto dele. Também tem algumas órteses para o joelho, tem fixações do pé, tem alguns estudos que falaram das patologias ósseas. E ele gostava muito de fazer descrições das patologias relacionadas com a cadeira, tá? Com o quadril. Aí, como vocês sabem, tem a férula de Thomas, que serve para tratar fraturas de fêmur, tem duas barras metálicas paralelas, e tem, além disso, ele teve um aluno muito importante, que a gente vai falar do Robert Jones, mais para frente, mas eles dois foram dois cirurgiões ortopédicos bastante importantes e na troca de século eles deram um boom em vários instrumentos, tá? O Dr. Carl Hansman falou da fixação com placas naquela época e o Dr. Alvin Lambotte, a gente tem que falar do Dr. Alvin Lambotte, que é um cirurgião belga, que ele é conhecido por colocar o primeiro fixador externo no ano de 1902, sim? Além disso, se vocês vão ver, o fixador externo que o Dr. Alvin Lambotte colocou em 1902, não tem muito de diferente, além de algumas coisas da técnica, dos fixadores de agora, tá? Isso aí para você reconhecer a importância dessas pessoas. Tem outros aqui, o Dr. Antonius Matisse, ele é muito divertido, porque ele é um holandês que simplesmente, nessa época, as pessoas pegavam almidão, que ele tardava mais ou menos entre 1 e 2 dias para ficar duro, e ele viu uns pedreiros trabalhando com gesso, né? Com gesso de Paris, que fala. E aí ele falou, cara, eu acho que uma bandagem que fique com água e gesso de Paris pode ficar dura mais rápido, né? Pode ficar
pode secar mais rápido. Aí ele fez experimentos com frango, né? Ficou vários experimentos com frango. Depois publicou numa revista médica holandesa e desde 1952 ele falou que as ataduras gessadas poderiam ser boas para o tratamento das fraturas, o qual não está longe da realidade e ainda a gente utiliza o bom e velho gesso, né? William John Little, ele foi o primeiro que descreveu a paralisia cerebral. Até então, era conhecida como a doença de Little, tá bom? Então, ele descreveu a displegia espástica, né? Nessa época, paralisia cerebral é conhecida como um termo pejorativo das pessoas. Então, o que a gente prefere falar é encefalopatia crônica não progressiva da infância, tá? Porque é uma encefalopatia crônica não progressiva da infância, né? E aí, é resultado de muitas coisas, e pode ser no período pré ou pós-natal, e afeta o sistema nervoso central em fase de maturação. O que tem que ver uma paralisia cerebral com ortopedista? O que tem que ver uma paralisia cerebral com uma pessoa que gosta da ortopedia, com um profissional de saúde? Cara, tudo, tudo. Por quê? Porque eles vão ser pacientes que a primeira coisa que vai procurar é melhorar sua malformação ou sua anormalidade e vai procurar um ortopedista para que ele corrija seu defeito. A gente tem que ter conhecimento dessa patologia e tem que entender que são pessoas muito inteligentes que por um evento na sua vida, no momento perinatal, pré-natal ou pós-natal, tem aquela limitação, tá? O primeiro que fez essa descrição foi o Dr. William John Little. Aí ele pegou 47 crianças, sim, e aí ele fez a descrição dessa moléstia, tá bom? No começo, eles não podiam segurar objetos, engatilhar ou andar, né? E no longo tempo, eles nem melhoravam nem pioravam, tá bom? Bem, o Dr. Jean-Martin Charcot, ele é um neurólogo que tem que ver neurologia com ortopedia, muito. Tem artropatia por perda da percepção, tem doença de Charcot-Marie-Tooth, que é uma atrofia muscular fibular. Mas, além disso, eu quero que vocês entendam que o Dr. Jean-Martin Charcot era um professor muito bom. É um professor muito famoso e muito entregado para seus alunos. Ele foi professor de Freud, né? Sigmund Freud. Aí a gente já sabe a qualidade dele. Ele nomeou doenças como o mal de Parkinson e ele tem muitos descobrimentos em afásias, aneurismas cerebrais, hemorragias cerebrais. Ou seja, além disso, ele trabalhava com pessoas mais especializadas na ortopedia. Por exemplo, Duchenne, ele trabalhava com ele, sim. E é conhecido como fundador da neurologia moderna. Lógico, lógico não. Ele também fez a diferenciação entre o Parkinson e entre o Parkinson e a esclerose múltipla. Aí vem esse cirurgião, Theodor Kocher, sim. O Dr. Theodor Kocher, ele foi o prêmio Nobel de Medicina, porque ele trabalhou muito com fisiologia, patologia e trabalhou com a glândula tiroide. Mas ele inventou outro método para fazer redução de luxações de ombro e, além disso, ele colocou instrumental cirúrgico que até hoje é bastante utilizado. Ele falou bastante das técnicas de asepsia e tem vários institutos a nível mundial que também estão conhecidos como o Dr. Kocher, né? Tem o Instituto Kocher, enfim, ele só queria mostrar para vocês. Cada que vocês estão no centro cirúrgico e pensam numa pinça de Kocher, tem algum culpado disso. É um negócio estranho. Tem mais outros ortopedistas. O Richard Bowman,
ele descreveu a contratura isquêmica de Volkmann, né? É uma contratura em flexão permanente da mão e do punho. Ele produz uma deformidade similar a uma garra da mão e dos dedos, sim? Quando a gente faz a extensão passiva dos dedos, é muito dolorosa e está restringida, tá? Ele foi um cirurgião alemão. Eu quero falar para vocês que ele não era só cirurgião, ele era um reconhecido escritor de poesia e ficção. Ele fez a primeira excisão do carcinoma de reto. Ele pegou todos os trabalhos de Joseph Lister e botou na Alemanha e começou a falar da importância da cirurgia antisséptica, tá bom? Como eu falei, a contratura isquêmica de Volkmann, que vocês vão escutar, é graças a ele. Ali aparece o Dr. Bennett, que vocês vão escutar bastante, vai ser cobrado nos serviços de urgência. Ele descreveu a fratura da base do primeiro metacarpiano. Edward Bennett, para vocês não esquecer. E vem essas duas pessoas muito importantes. Aqui eu só quero dar uma pausinha para vocês entenderem da mega importância dos ortopedistas antes daqui. Que nenhum deles tinha o nosso raio-x, tá bom? Aí chegaram nesse casal de alemães, que normalmente é o Wilhelm Conrad Röntgen, o pai da radiologia moderna, né? Mas a mulher dele, Anna Bertha Ludwig, foram muito importantes, porque os dois juntaram esforços, os dois eram físicos, os dois trabalharam bastante no negócio e, de fato, tem relatos que falam que a primeira radiografia é da Ana, né? E o mais interessante que vocês têm que olhar, que é a data da aparição do raio-x, que foi o descobrimento, tipo, ele não inventou, ele só ficou muito de olho no processo. Foi em 1895. Ontem, tipo, tem 120 e poucos anos. E aí, daí para trás, imagina toda a história que eu já contei. O evento de hoje, né? Falar do ortopedia desde a base da história. E ele é muito legal. Eles falavam que o objetivo da ciência deve estar ao serviço da humanidade e não do lucro, tá bom? O objetivo da ciência, para ele, não era ganhar dinheiro, era para que a humanidade desenvolvesse estudos. E os alemães têm essa coisa em comum, né? Por exemplo, Pierre Curie, Marie Curie também, eles depois também entregaram toda a sua descoberta e suas patentes para a humanidade. Tá bom? Esse cara aqui ganhou o Nobel de Física em 1901 e todo mundo lembra dele atualmente, né? Lógico. Mas ainda os ortopedistas do mundo, né? Que a gente não tem quase nenhuma patologia que a gente não tenha eu vou pedir um raio-x para ver o que está acontecendo. Entrando no século XX, que foi a virada do século, então o século XX para a gente foi muito importante. Por quê? Mais ainda para a traumatologia, né? Porque as descrições ortopédicas, elas quase que continuam numa linha parecida, mas para a traumatologia, a descoberta do raio-x foi um boom. Começou nos anos 1900 e na Europa a ortopedia já começava a ser vista como uma especialidade médica autônoma. Ainda a grande evolução veio de guerras terríveis, né? A gente já sabia desde a Guerra Civil Americana que a mãe do desenvolvimento médico era a crise, né? Tristemente. Aí a crise, a guerra, a dor e o sofrimento, eles deram um pulo na ortopedia. Eu não sou em contra, eu não sou a favor.
eu não sou a favor dos nazis, dos estadunidenses, eu não sou a favor de ninguém, eu sou a favor da ortopedia e da ciência. Só que, nessas épocas de crises, os médicos tinham a liberdade, os médicos e os cientistas tinham a liberdade de descobrir muita coisa, né? De falar quanto era importante para fraturar X coisa, Y coisa, e tudo cresceu muito rápido, tá bom? Então, desde a Primeira Guerra Mundial, desde precisar remoção de tecidos desvitalizados, desde precisar controle de hemorragias, desde uso de ambulâncias para esse tipo de transporte de paciente, amputações, tem muita coisa que a gente teve que fazer durante a guerra, tá? Mas, do lado disso, também tem coisas diferentes acontecendo no mundo. Então, por exemplo, tem uma doença que é uma curiosidade mundial, né? Que foi uma fusão de 3 países por 3 grupos de científicos, que é a doença de Legg-Calvé-Perthes, chamada assim até o dia de hoje, né? O Dr. Jacques Calvé, o Dr. Arthur Thornton Legg e o Dr. George Perthes, eles descreveram a doença no mesmo período de tempo, entre 1909 e 1910. Só que eles já tinham vendo ela um tempo atrás, né? Por exemplo, o Dr. George Perthes, a área de desenvolvimento dele foi mais a radiologia no tratamento de outras coisas, tipo verrugas, câncer de pele, carcinoma de mama, coisas assim. Mas, como ele fez a descrição tão detalhada, radiológica da doença de Legg-Calvé-Perthes, aí ele entrou no nome da doença. Aí eu vou falar que vocês vão estudar bastante da doença de Legg-Calvé-Perthes, mas é uma síndrome, sim? Tem eventos repetitivos que ocasionam uma isquemia que afeta a epífise proximal do fêmur, especialmente a cabeça femoral, né? Aí, como resultado dessa isquemia, o fêmur tem uma afetação do centro de crescimento secundário de ossificação e aí o osso fica denso ou fica necrótico, como vocês estão vendo no raio-x, ele aparece, desaparece e se perde. Mas, se a gente não trata como tem que tratar, a deformidade no reemplaço vai ter uma limitação funcional. Mas a gente vai falar de Legg-Calvé-Perthes mais para frente, tá bom? Lembra que a complicação é que ele tenha uma alteração, como que a cabeça femoral fique plana, fique chata e se alonga. Então, aí a gente vai ficar com uma coxa magna. Tá? Mas eles 3 fizeram essa descrição. Bom, agora a gente vai falar de um senhor que eu gosto muito, admiro muito, gostei muito de ler a bibliografia dele e eu super recomendo para vocês. O Sir Robert Jones, ele é um cara que morou no mundo desde 1857 até 1933 e ele escreveu esse livro, né? O Orthopedic Surgery. Mas ele fez muito mais coisas pela ortopedia, que eu vou tomar o momento para falar com vocês aqui. Então, ele foi um cirurgião ortopédico galês, que ele ajudou bastante em Grã-Bretanha para fazer os avanços da ortopedia. Além disso, ele ficou encarregado de muitas pessoas em muitos centros para ele só tratar pacientes ortopédicos. Aí ele defendia a radiografia, sim? Eu vou falar de uma história dele daqui a pouco, né? Eu imagino que se você gosta muito de ortopedia, você já escutou da fratura de Jones, que é graças a ele, mas eu vou falar por quê. E ele com seu tio, né? Que eu falei para vocês que ele era tio de Hugh, ele era sobrinho de Hugh. Aí eles fizeram muitos descobrimentos, tinham todas as intenções de corrigir as deformidades nas crianças, que nessa época
era feita por cirurgiões gerais, mas além da ortopedia clássica, nessa época que era ortopedia para criança, para deformidade de criança, eles ficaram de olho com os traumatizados. Então, ele foi nomeado para cuidar do canal de barcos de Manchester, sim? Nessa construção do canal de navegação de Manchester, ele tinha 20.000 trabalhadores para cuidar, né? Nesses 7 anos, ele arrumou o primeiro serviço integral de acidentes no mundo. Então, ele tinha várias secções, tipo, 3 secções de hospitais, todos tinham médicos capacitados por ele enquanto acidentes e trauma. Então, ele entregou para o país, entregou para o mundo médicos muito capacitados no tratamento de fraturas, né? Então, todos esses hospitais, esse é um dado curioso para vocês, todos esses hospitais estavam conectados, tinha uma via férrea, e aí tinha um canal, tinha uma conexão com Robert, porque ele podia telegrafar para ele em qualquer momento, e aí ele ia, tá? Pessoalmente, ele tratou 3.000 casos de pacientes, fez 300 operações, e aí, por isso, ele conseguiu desenvolver muitas novas técnicas, né? Agora, a gente, para se formar como ortopedista, precisa ter mais de 1.000 procedimentos, então, eu acho que tem alguma coisa que não é também assim, né? Se o Sir Robert Jones, ele só precisou 300 cirurgias, mas tudo bem. Aí ele ficava muito interessado nas publicações que estavam sendo feitas no mundo. Aí, quando William Röntgen anunciou que tinha reconhecido os raios X, os raios X, ele procurou pessoas que falassem o idioma e fez uma tradução, tá? Aí ele começou a fazer estudos com os raios-x e ele publicou o primeiro raio-x clínico que foi feito com um menino de 12 anos que tinha recebido uma bala, um tiro no punho, e com a sondagem ele não tinha achado. E aí, quando ele tirou o raio-x, ele precisou uma exposição de 2 horas para uma radiografia, tá? Mas ele conseguiu demonstrar que a bala estava ali. Ah, eu acho maravilhoso, gente. A história mostra como era difícil. Imagina, 2 horas um menino de exposição. Se ele não morreu com a bala na mão, ele morreu com alguma coisa da radiação, né? Aí ele falou, em 1896, falou da primeira radiografia clínica, tá? Que foi esse menino que eu estou contando para vocês. Aí ele fala com todos os alunos, com a maior humildade do mundo, ele fala: na ortopedia, como em muitas ramas da medicina, a gente vai precisar do raio-x, a gente vai precisar da radiografia. E não importa quanto você seja experiente, você não pode se permitir o luxo de prescindir de alguma coisa melhor para você estudar os seus pacientes. E se você tem o conceito do radiologista, você tem que aceitar o conceito do radiologista. Não aceitar o conceito de uma pessoa que sabe mais que você é um assunto arrogante e estúpido. Eu não falei, falou o Dr. Jones. Só que estou falando que eu lembro. E eu fiz próprias essas palavras porque eu acho super significativo. Lembre, procura a aula de corpo médico. É muito importante, porque a gente somos um corpo médico. Sim? Aí, na fratura de Jones, que eu vou falar para vocês. Olha, esse foi um dos primeiros hospitais que ele fez, que depois virou o Hospital Ortopédico Sir Robert Jones. E esse é o dado curioso da fratura de Jones, que vocês sabem, a fratura de Jones é a fratura do quinto metatarsiano. Aí ele procurou uma série de 6 pacientes e a parte divertida do assunto, que eu acho que não foi divertida porque doía, mas agora é historicamente divertido, foi que a fratura foi dele.
ele estava dançando e ele sentiu a fratura. Ele começou com uma dor, ele se autoexaminou, se autoavaliou, falou, cara, eu acho que músculo não é, que ligamento não é. Então, que negócio aconteceu aí no pé? Aí ele pediu para um amigo, sim, o Dr. David Morgan, que fizesse um raio-x nele. E aí ele descobriu a sua própria fratura e ele viu que essa fratura do quinto metatarsiano não dava por um golpe direto, que normalmente o golpe direto era descrito como um mecanismo de todas as fraturas. Mas graças a ele, ele falou, não, eu acho que isso foi uma tensão, que isso foi uma tração, que isso foi uma rotação, que isso foi outra coisa indireta que aconteceu que o osso quebrasse. Aí ele descreveu a fratura de Jones, tá bom? E, para terminar, ele tem 4 milhões de honores, ele recebeu títulos honoríficos de quanta universidade você se imagina, em Gales, em Inglaterra, em Estados Unidos. Ele foi nomeado como cavalheiro de honor, não sei onde, tipo, tem um monte de coisas. Mas ele foi... ele recebeu o título universal como cirurgião ortopédico e isso aconteceu porque foi o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Ortopédica desde 1919. Essa é a história com Sir Robert Jones. Aí eu tenho que falar um pouquinho dele, né? E aqui, avançando nos anos, nos séculos, vemos que o século XX, a gente explota a Primeira Guerra Mundial. Tendo em conta a Primeira Guerra Mundial, nas guerras mundiais, os ortopedistas e os médicos utilizamos goteira de tomas, controle de hemorragias, remoção de tecidos desvitalizados e de corpos estranhos nas feridas. Além disso, a gente tentava não fazer o fechamento primário. Começamos a desenvolver técnicas para rápida mobilização dos feridos. Utilizávamos técnicas de reabilitação para a recuperação dos soldados. E todo esse tipo de coisas ajudou muito no desenvolvimento da nossa especialidade. Então, Jules Tinel, ele era um neurólogo que ele desenvolveu uma sinal para avaliar as lesões nervosas, né? Ele publicou aquele artigo sobre o sinal de Tinel. Que vocês vão ver como é o sinal de Tinel, mas ainda na avaliação da mão, desde 1915, tá bom? E ele trabalhou com medicina psicossomática, né? Ele tem associado a primeira descrição do feocromocitoma. E na Segunda Guerra Mundial, ele participou na resistência francesa e ele escondiu aviadores, ele e o filho dele, eles escondiam aviadores, eles foram presos, depois foram arrestados, e todo depois de que foi liberado, foi para trabalhar. Bom, bem outro, que é o Dr. Thomas Porter McMurray, que vocês vão conhecer ele no progredir do curso, no progredir das suas residências, da sua prática clínica, que é a manobra de McMurray, é uma manobra para avaliar a lesão do menisco. Mas de onde vem o McMurray? Então, ele é um ortopedista, ortopédico, né? Lógico. Um cirurgião britânico e ele trabalhou para Robert Jones. Lógico, quem trabalhou para Robert Jones foi muito bem treinado, sim? Só que ele era um cara que era bastante entregado no momento do ato cirúrgico. Então, ele tinha uma destreza como cirurgião que ele conseguiu ficar famoso por isso. Então, ele conseguia tirar meniscos em 5 minutos e conseguia desarticular quadris em pouco mais de 10 minutos, né? Aí ele defendia a Hugh Owen Thomas e depois
de que aconteceu todo, de que ficou mais tranquilo, enfim, ele criou uma pós-graduação em cirurgia ortopédica em Liverpool. Ele foi mais um que morreu de ataque no coração. Bem, o Ricardo Galeazzi, não é o médico do Papa, tá bom? O Dr. Ricardo Galeazzi, ele descreveu várias coisas que ajudam nesses dias para ortopedia. Ele tem a sinal de Galeazzi, que é para ver o acurtamento dos membros inferiores, e tem a famosa lesão de Galeazzi, fratura de Galeazzi, que é a fratura do terço distal do rádio e a subluxação da articulação radional distal, tá? Aí vou falar o que do Dr. Galeazzi? Não, a prova de Galeazzi, a fratura de Galeazzi. E vamos à ortopedia do século XX, né? A Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, aparece esse senhor maravilhoso aí. Pode não ser ortopedista, mas a ortopedia deve muito para ele, que é o Dr. Alexander Fleming, que em 1928, graças a, eu acho que algum deus, alguma deidade que vocês acreditam, apareceu a penicilina. E aí a penicilina melhorou muito nossa vida. Como vocês sabem, a gente, para a Segunda Guerra Mundial, conseguiu intervir nos procedimentos com antibioticoterapia. Então, por isso, ele merecia o destaque. Aqui vem alguns alemães, que são bastante legais, que a gente ainda utiliza eles para muita coisa. Então, vem o Dr. Gerald Kuntzer, sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente utilizou a asta de Kuntzer para o tratamento das fraturas de fêmur. O que aconteceu com ele? Que ele diminuiu o tempo de recuperação dos soldados e eles podiam voltar para a guerra de novo. Então, isso era muito importante. No começo, na Alemanha, como em todas as partes do mundo, quando alguém inventa uma coisa muito legal, ele foi proibido. Mas depois, em 1942, ele foi aceitado. E aí ele começou a ensinar para cirurgiões finlandeses, faziam clavados intramedulares, passavam hastes intramedulares. E aí o exército alemão, ele teve uma vantagem, que foi essa, né? Tratava os soldados com clavos intramedulares, e aí eles conseguiam voltar às poucas semanas. Acontece que só no final da guerra, os prisioneiros de guerra, eles voltavam com o legado do Dr. Kuntzer. De qual forma? Na perna, eles levavam um clavo, levavam um haste. E eles eram todos os prisioneiros de guerra, aviadores, soldados, sempre. Aqui vem, bom, o Dr. Martin Kirchner, que vocês vão escutar bastante. Como vocês veem, eles são alemães. Aqueles sobrenomes são inconfundíveis. Eu conheço que no Brasil nem na Colômbia ninguém conhece sobrenome, mas o Dr. Martin Kirchner revolucionou a nossa vida. Até hoje, todos os dias da minha vida, todas as semanas da minha vida como ortopedista, eu agradeço pela presença dessa pessoa no mundo. Porque graças a ele, eu ainda consigo fixar fraturas com um mínimo de invasão, com um mínimo de risco, ajudam para muita coisa e ainda são utilizados, tá? Vocês vão conhecer os pinos do Kirchner, né? Mas o Dr. Kirchner, em 1909, ele começou a utilizar aqueles alambrinhos, né? Aqueles fiozinhos que a gente utiliza amplamente. Vocês vão ver, tanto na cirurgia humana como na cirurgia veterinária. Tem muitos tamanhos agora. Eles se utilizam para fixar fragmentos pequenos, eles se utilizam para fazer tração esquelética, eles se utilizam normalmente de forma percutânea. Eles também têm, faz parte do fixador de Lisarov, que vocês vão conhecer.
Então, foi um descobrimento que de verdade ajudou bastante a gente. Só que além dos pinos de Kirchner, ele fez outras coisas, né? Ele fez uma embolectomia da artéria pulmonar exitosa, ele começou a fazer a cirurgia de Trendelenburg, ele, imagina, ele trabalhou até no esôfago artificial. E para ortopedia teve outra coisa que ele ajudou com a abordagem dentro da articulação do joelho. Então, nossa, isso é muito, muito legal. Enquanto anestesia, eu vou falar que o Dr. Kirchner também ajudou, tá? Ele ajudou enquanto os tratamentos da dor com a ablação do nervo trigêmeo, tá? E tem mais um garoto aqui que eu queria falar, ele não tem nada a ver com o Dr. Jones, Robert Jones. Ele foi estudante do Dr. Robert Jones, mas ele não é familiar dele. Só que esse senhor aqui, o Sir Reginald Watson Jones, ele é muito importante para a gente. Ele publicou Fracture and Joint Injuries desde 1940, né? Ele trabalhou, ele trabalhou bastante e ele instalou para a Segunda Guerra Mundial, ele fez 10 unidades de 150 camas cada um por todo o Reino Unido para tratar e cuidar dos aviadores, dos pilotos em recuperação, né? Então, ele fez bastante descobrimentos em reabilitação, que hoje eu agradeço demais, porque ele estabeleceu, além disso, o Departamento de Ortopedia e Acidentes no Hospital de Londres. Aí, como ele fez isso, ele podia trabalhar bastante, descobriu bastantes métodos de fixação, de mobilização temprana. Bom, isso enquanto ele. Peraí. Aí, vai para frente, garoto. Aí, como a gente teve os Beatles, a gente também teve Al, né? A esses 4 personagens, a gente tem que agradecer que pelo menos arrumaram nossa vida. Eles ficaram muito preocupados, porque se bem a ortopedia estava ganhando uma força muito impressionante, porque era muito necessário. A gente é necessário, sim? Não tem ninguém no mundo que não vai precisar de ortopedia alguma vez na vida. A gente é muito necessário, Europa já sabia, América já sabia, mas tínhamos uma festa de classificações, tínhamos uma festa de tratamentos, tínhamos um monte de coisas que não estavam classificados nem arrumados. Então, esses 4 cirurgiões suíços, eles revolucionaram, literalmente, o tratamento das fraturas. Vamos fazer o destaque para o Dr. Maurice Müller, Robert Schneider, Hans Willinger e Martin Allgauer. Eles, em 1958, montaram um grupo que é conhecido mundialmente como AO, a Associação de Osteossíntese, e a ideia deles no começo foi fazer pesquisas sobre fraturas, como tratá-las de um jeito adequado, e assim eles queriam instituir os 4 pilares do grupo AO pelo mundo. Então, primeiro, fazer uma instrumentação adequada, né? Uma criação de implantes padronizados para o tratamento de fraturas, documentação dos tipos de fratura, manter as linhas de pesquisa e educação. Então, nesse ano de 1958, só para confirmar as complicações, porque a gente tinha uma falta de padronização de implantes técnicas, a gente foi diminuída bastante por o grupo AO. Eles até falaram dos métodos de consolidação ou união óssea, tá? Então, se a gente vai ver, eles não só pegaram as fraturas para classificar as fraturas, que já foi muito importante. Não, eles não ficaram felizes com isso. Eles
foram lá para investigar quais fatores influenciavam aqueles bons resultados dos tratamentos e quais fatores influenciavam os desfechos ruins no tratamento de fraturas, tá? Isso aí foi para juntar tudo e que as pessoas tivessem uma qualidade alta e uma padronização no tratamento de fraturas, tá? Por isso que a gente tem que fazer o destaque da O. Enquanto a Latinoamérica, a OLAT, agora, né? Imagina, aproximadamente em junho de 1998, a O aceitou a O Latinoamérica para fazer a parceria, né? Aí foram vários ortopedistas, tinha José Soares, tinha brasileiros, argentinos, um colombiano, eu acho, estava Alberto Fernandes, Sérgio Fernandes, Fernando Garcia, e eles tiveram bastante desafios, sabe? Porque em 1998, na Europa, já tinha todos os materiais da OT, tipo, tudo estava muito bem. Mas, na Latinoamérica, a gente tem aquelas dificuldades por ser países em processo acelerado de desenvolvimento. Passando dos Beatles da ortopedia, desculpa para ele, né? A gente vai falar da ortopedia do século XX na pós-guerra, sim? Na pós-guerra, que não foi bem a pós-guerra, né? Porque vem aquelas guerras de Coreia, de Vietnã, teve mais tratamentos, descobrimento de novos métodos para tratar fraturas. A gente viu a necessidade de tratar a fratura como uma urgência. A gente utilizou novos tipos de imobilização provisória. Lógico, na guerra, é na guerra mesmo. A gente tem que ser bem criativo. Curativos estéreis começaram a ser criados, antibióticos de amplo espectro começaram a ser utilizados por nós, e aquelas técnicas de lavagem, debridamento e os princípios de abordagem sequencial de lesões apareceram ali, tá bom? Tem um médico que a gente gosta de falar aqui, que é o Dr. Sir John Charley. Ele é considerado como o pai da prótese total do quadril moderno, que com certeza foi um dos descobrimentos mais importantes, né? Ele publicou artroplastia de baixa fricção do quadril nos anos 60, sim? Só que, lógico, desde os anos 60 até hoje, tem umas coisas que modificaram, né? Mas a maioria dos princípios que ele publicou naquela época são válidos até hoje. Então, é grande importância que a gente conheça as raízes, os princípios e a história da especialidade, para não chegar agora se achando que a gente já sabe tudo. Não, cara, o que você está utilizando hoje, no 2020 e pouco, 20, 21, 22, 20, o que você quiser vendo este vídeo, eles já foram descritos há um século atrás, há 70 anos atrás, há 60 anos atrás. Então, não se acha muito, não. Tá? Além disso, no livro que o doutor publicou, está o conceito de baixa fricção em si, né? Que já, de entrada, é muito importante e é muito brilhante. Depois vem a biomecânica inteira do quadril aplicada à artroplastia, uso de polietileno de ultrapessão molecular, a técnica de cimentação de polimetilmetacrilato, uso de antibiótico profilático e todas as outras coisas que vêm do lado, né? Os cuidados da sala cirúrgica, como tem que ser o protocolo de asepsia, antisepsia, o desenvolvimento de instrumentais, a importância de correlação anatômica nos instrumentos, enfim, tá? Eu super recomendo a bibliografia dele, tá bom? Chama The Man and the Hip. A verdade, vocês vão ver ali muitas coisas legais que o garoto fez. Por exemplo, ele botou em si mesmo um fragmento de polietileno
para testar a reação biológica. Gente, os médicos nessa época, cara, são meus heróis, tá? Eles faziam coisas desse tipo, né? E, sem dúvida, ele é a figura mais importante na história da artroplastia total do quadril, para vocês saberem. É um dos inventos mais importantes da ortopedia moderna. Aqui vem outras coisas que eu quero mostrar para vocês. A gente tem implantes e próteses, tem artroscopia, cirurgia minimamente invasiva, microcirurgia, neurologia, microcirurgia neurológica, vascular periférica, enfim, tem um monte de coisas, né? Nos últimos 50 anos, a melhora das técnicas cirúrgicas, a aplicação de bioengenharia tem modificado a nossa prática de ortopedia. Provavelmente, a inovação de maior sucesso, como eu falei em um slide atrás, é o desenvolvimento da artroplastia do quadril, sim? Mas também tem aperfeiçoado o uso de placas, parafusos, tem outros dispositivos feitos, as hastes intramedulares, eles deram uma revolução, elas têm, agora tem possibilidade de fixar, de dinamizar, enfim, tudo que você vai ir aprendendo no momento, né? Aí, originalmente, vocês têm que ter em conta, originalmente a ortopedia se preocupava com o tratamento de deformidades infantis. E agora? Agora tem que lidar com tudo. Tudo que tem que ver com o aparelho locomotor, você tem que saber. Então, você não pode ter somente o conhecimento do Nicolas Andri. Não, você também precisa saber todo o conhecimento do professor John Charley, da artroplastia de quadril. Você precisa ter todo o conhecimento de Hipócrates, dos egípcios. Não, você precisa saber o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito e o melhor para o paciente. Sim? A ortopedia não para, igual que a medicina no mundo, tá? A gente já está fechando o evento. Eu vou mostrar aqui as coisas da ortopedia moderna. Implantes e próteses, cirurgia minimamente invasiva, artroscopia, que eu já falei, microcirurgia neurológica, vascular periférica, então, são coisas altamente tecnológicas, altamente modernas. A gente tem ajuda de muita coisa agora. Agora a gente não precisa, por exemplo, aprender como fazer o desenho do feto in útero que fez Da Vinci. Mas a gente precisa saber mexer no computador, fazer um aplicativo. Tem coisas que a gente tem que aprender, né? E então, a questão do dia. O que é a ortopedia e a traumatologia? Para todo aquele que ficou pensando que ortopedia e a traumatologia estava simples assim, só gesso e bengala, só gesso e muleta, não. Eu volto para o slide inicial, onde eu falo para vocês que com todo o amor do mundo, eu amo minha especialidade, eu amo meus pacientes, eu amo os pacientes que se reabilitam comigo, eu amo os pacientes que tratam comigo, mas eu aguardo que todos vocês entendam que uma especialidade enorme, gigantesca, inclui tudo: investigação, preservação, restauração da forma e função das extremidades, coluna e estruturas associadas. E, lógico, a gente tem meios clínicos, cirúrgicos ou fisioterápicos. Então, gente, esse foi o evento de hoje. A gente vai ter mais para frente. Muito obrigada por ter vindo. Aí, meus alunos que me conhecem sabem que a gente vai ter mais coisas para frente. Vou parar aqui o compartilhamento da tela. Vou parar um pouquinho para dar um obrigado gigante para vocês que ficaram aqui até essa hora. A gente, eu falei no começo, é uma história muito difícil de ser resumida em uma aula. É a vida inteira da nossa especialidade, né? Eu amo ortopedia. Eu aguardo entregar para vocês essa parte minha no corpo médico. Eu sou médica e todos vocês são pessoal de saúde, ou todos vocês são interessados na área da saúde, é porque você quer entregar alguma coisa a mais para as pessoas, você quer entregar alguma coisa diferenciada para eles. Então,
fica de olho, você está dentro de um corpo, você está dentro do corpo da família da saúde, você está dentro do corpo das pessoas que trabalham por outras pessoas, não tem como não. Você é um humano trabalhando para outros humanos, tá bom? Então, primeiro, se você gosta da ortopedia, parabéns, eu amo. Então, você é dos meus. Mas, se você não gosta da ortopedia, cara, você também é dos meus. Porque uma célula do coração não pode morar sem o osso. E o osso não pode morar sem a célula do coração. Então, se você fala, eu sou oftalmologista, eu não faço nada com osso, cara, se você é uma célula do olho, com certeza você precisa pelo menos da estrutura óssea da cara, né? Do rosto, da cabeça. Então, ninguém dentro do corpo médico pode beber sozinho. E ninguém de nós é melhor que todos juntos, tá bom? Beijo para todos, boa noite e bom descanso para vocês, tá? Abraço no coração e aguardando que suas famílias e vocês estejam muito bem.